Falando de Auschwitz para os irmãos. Bom, irmãos, saí para poder fazer uma caminhada aqui e resolvi gravar esse vídeo aqui para os irmãos. Será um vídeo somente com áudios, tá, irmãos? Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero falar sobre Provérbios capítulo 7, versículo 10 em diante. Inclusive foi até um irmão que me mandou esse capítulo. E aí, eu pesquisando esse capítulo aqui, estudando ele, eu resolvi então gravar esse vídeo para os irmãos. E antes de nós iniciarmos, então, irmãos, o estudo do capítulo 7, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. O capítulo 7 do livro de Provérbios, ele fala de uma mulher, de uma prostituta. E o intuito desse vídeo é levar os irmãos a identificar quem é essa mulher e qual é o papel dela nesse capítulo. Então, o intuito desse vídeo é levar os irmãos a identificar que mulher é essa do capítulo 7 do livro de Provérbios. Então eu vou começar a leitura, meus irmãos, no capítulo 7, versículo 10. O versículo 10 diz assim: A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheio de astúcia no coração. A primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que o texto está nos dizendo que essa mulher, ela é uma prostituta. Ela está vestida como uma prostituta e que ela está cheia de astúcia no coração. Então, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Esse capítulo, ele fala de uma mulher, de uma prostituta. Porém, a questão é, quem é essa mulher? Quem é essa prostituta? O livro de Provérbios, meus irmãos, é um livro muito espiritual. Então, eu já quero trazer para os irmãos o seguinte. Essa mulher não é uma mulher literal, de carne e osso, que está aí enganando alguém. Não. Essa mulher é uma mulher espiritual. Que mulher seria essa então, Romeus? Esta mulher é a Igreja Católica. Como eu já mostrei para os irmãos em vários vídeos meus aí, igreja, denominações, são reconhecidas como mulheres. No Apocalipse, por exemplo, capítulo 17, fala a mulher que está sentada sobre uma besta. Apocalipse, capítulo 12, fala da mulher vestida do sol. Isso representa uma congregação, representa uma igreja. Portanto, eu já deixo claro para os irmãos aqui. Esta mulher é uma igreja, é uma congregação, é uma religião. Que religião seria essa, Romeus? Essa mulher, meus irmãos, é o catolicismo romano, é a Igreja Católica, é a grande prostituta do livro de Apocalipse 17, que está sentada sobre muitas águas. No versículo 15 do Apocalipse 17, fala que águas são povos, multidões, nações e língua. No livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 10, fala que essa mulher, ela vem com astúcia no coração. Por quê? Porque ela quer enganar os incautos, os leigos. No versículo 13, fala que ela vai até um homem, beija ele descaradamente e chama ele para ter comunhão com ela, para levar a pessoa até a casa dela, até o local de reunião dessa mulher. Eu vou ir lendo os versículos, meus irmãos, para nós ter mais compreensão do texto, tá? No versículo 14 diz assim, ela diz assim, tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Ou seja, meus irmãos, essa mulher é uma religião. Aqui está dizendo que ela oferece sacrifícios ao Criador. Ela cumpre os seus votos ao Criador. Ela pensa dessa forma, né? Ela diz, hoje eu fiz sacrifício, hoje eu cumpri os meus votos. Então essa mulher, meus irmãos, é o catolicismo romano. É a Jezabel que está registrada no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Se você ler a carta de Tiatira, você vai ver lá uma mulher que ensina os filhos do Criador a cometer idolatria, oferecendo sacrifício aos ídolos. Então a mulher do livro de Provérbios é o catolicismo romano, é a grande prostituta que levou muitas pessoas ao engano. Então essa é a astúcia dela, seduzir as pessoas, levar elas a cometerem imoralidade sexual, porém imoralidade sexual espiritual, cometer adultério contra o Criador. Adultério no sentido de idolatria, é o catolicismo romano, que colocou milhões de pessoas debaixo de idolatria. Ela é a grande prostituta, que seduz as pessoas, engana as pessoas. Da mesma forma que a Jezabel fez no Velho Testamento, essa mulher, ela também está fazendo até hoje, nos dias de hoje, ela está fazendo da mesma forma. O versículo 22 diz assim, imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, como o servo qual vai cair no laço. Então, aqui nos mostra que ela seduz a pessoa e a pessoa vai sendo levada ao matadouro sem saber que está indo para o matadouro.
Está sendo levada para cair no engano, está sendo levada para poder morrer espiritualmente. O versículo 24, ele diz assim: então, meu filho, ouça-me, dá atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Os irmãos lembram que eu citei em alguns vídeos meus aí que nós devemos andar nas veredas antigas. Veredas aqui se refere a caminhos, a ensinamentos, a doutrinas. E acha que então está orientando os seus servos a não seguir o caminho dessa mulher. Por quê? Porque o caminho dessa mulher leva à morte, leva à destruição, leva à morte espiritual. Olha o que diz no versículo 26. Muitos foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. Aí, ó. Por isso que fala que ela está sentada sobre muitas águas. Aí no versículo 15 do capítulo 17 do Apocalipse fala: as águas são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está dizendo que muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Ela matou espiritualmente. O catolicismo romano levou muitas pessoas à morte espiritual. Por quê? Porque levou essas pessoas a adorarem a Trindade, levou essas pessoas a adorarem o Deus porco, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Salvador, é o Deus porco criado pela Igreja Católica. O catolicismo romano, meus irmãos, foi criado por Constantino. E através de Constantino veio o clero, veio a hierarquia. E aí, meus irmãos, a igreja apostatou da fé, passou a adorar a Trindade, a adorar a Jesus, a adorar a todo tipo de santo. Então, esta mulher é a grande prostituta do Apocalipse 17, que colocou milhões de pessoas debaixo de idolatria e levou essas pessoas à morte espiritual. Eu vou estar lendo o próximo versículo para os irmãos. No versículo 27, meus irmãos, aqui nós aprendemos o que acontece com as pessoas que seguem ou trilham o caminho dessa mulher. No versículo 27 diz assim: a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Alguma tradução vai dizer assim, que desce para a morte, que leva à morte. Então, seguir os ensinamentos dessa mulher, pertencer a essa religião, fazer parte dessa religião, é o mesmo que caminhar para a morte. A pessoa morre espiritualmente. Por quê? Porque a pessoa passa a estar debaixo de idolatria, passa a adorar deuses pagãos, passa a adorar a Trindade, passa a adorar a Jesus, é emergido na Trindade, passa a adorar os santos. Essa pessoa morre espiritualmente perante o Criador. Então, nós não devemos seguir nem trilhar os caminhos dessa mulher. Essa mulher é o catolicismo romano. Eu sei que tem muitos irmãos que pertenceu ao catolicismo romano, assim como eu também nasci católico. E aí, quando eu descobri a verdade, eu saí fora do catolicismo romano. O catolicismo romano é a grande Babilônia do Apocalipse 18, onde o Eterno fala: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Então, não leia esse texto pensando que esse texto está se referindo a uma simples mulher carnal que tem aí na terra, que está enganando as pessoas. Não, essa mulher é uma religião, está falando de algo espiritual, é uma religião mundial que está enganando milhões de pessoas e levando essas pessoas à morte espiritual. Eu quero dizer para você que está me ouvindo pela primeira vez, talvez você pode dizer: Romilson, mas eu não pertenço à Igreja Católica. Eu sou evangélico, pertenço a uma igreja evangélica. Eu quero dizer para você, você está no mesmo caminho daqueles que estão na Igreja Católica. Não pense que você saiu da Igreja Católica, que você está livre dessa mulher. Não. Por quê? Porque essa mulher aí, ela é a mãe das prostitutas. No livro do Apocalipse fala que a Igreja Católica é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela tem filhas. Martinho Lutero saiu da Igreja Católica, foi da onde veio a Igreja Luterana, depois veio a Igreja Batista, Presbiteriana, e todas essas igrejas, todas essas denominações seguiram, trilharam pelo mesmo caminho da Igreja Católica. É só você observar, a Igreja Católica ensina a doutrina da Trindade, as igrejas evangélicas ensinam a doutrina da Trindade. A Igreja Católica ensina o nome pagão, Jesus, o nome que ela inventou, que significa isto é um porco. A Igreja Católica, ela batiza nos títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As igrejas evangélicas também da mesma forma. Então, meus irmãos, você tem que sair fora do caminho da grande prostituta e das suas filhas. As filhas são as igrejas evangélicas. E a única maneira para você escapar do catolicismo romano e de todo esse sistema de engano aí que engloba todo o cristianismo é você reconhecendo o nome do Eterno, que é Iau, e o nome do seu filho, Iauxa. Se emergir no nome de Iauxa e largar a Trindade, largar todo esse paganismo, esses santos e abandonar todas essas religiões. Eu já lancei um vídeo
onde eu falo da Jezabel e da Atalia. Se você não assistiu, assista esse vídeo lá. Eu falo sobre a Jezabel e a Atalia. Jezabel foi uma prostituta, mulher do rei Acabe, que enganou a nação de Israel. Depois veio Atalia, sua filha, e fez a mesma coisa. E essas duas mulheres, elas lutaram para que ninguém reconhecesse o verdadeiro nome do Eterno, Iau. Elias teve que combater os profetas da Jezabel e mostrar qual era o verdadeiro Criador do universo. Então a única maneira de você sair fora da Jezabel, dessa grande prostituta aí com as suas filhas, é você reconhecer o nome do Criador, Iau, e o nome do seu filho, Iauxa, e se emergir no nome de Iauxa. A igreja não tem nome, a igreja é a igreja do Mashiach em toda a terra, ou em cada cidade. Existe a igreja na localidade e existe a igreja no sentido universal. Porém, a igreja, ela não tem nome. A partir da hora que ela cria um nome para si, ela já deixa de ser igreja e passa a ser uma organização, uma denominação. Já deixa de ser igreja e passa a fazer parte dessa grande prostituta. Então, meu irmão, sai fora do sistema enquanto há tempo. Deixe esse sistema de religião pagão que foi criado pelo maligno para poder enganar as pessoas. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Shalom de Alcha.